Então, galera, estamos de volta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a relação de Galileu. O Galileu estudou esse tipo de relação que eu vou comentar aqui com vocês, analisando a queda dos corpos. Hoje nós sabemos que ela é válida para qualquer tipo de movimento acelerado. Porém, a gente usa mais para resolver exercício dentro desse assunto, dentro da queda dos corpos. Mas não se esqueça disso, gente. Ele pode ser utilizado, tá bom? Para qualquer movimento variado. E só tem uma condição importante. Você analisar isso a partir do repouso, tá? O objeto que vai cair, ele tem que ser abandonado, você não pode jogar ele, tá? Você vai soltar ele a partir do repouso e você tem que analisar as posições em intervalos de tempos iguais. Então vamos supor o seguinte, ó, eu estou segurando essa bolinha aqui nessa posição, soltei. Durante a queda dela, ela passa por essas posições aqui, certo? Ela continua caindo. Eu fui fotografando a queda desse objeto e essas fotografias foram tiradas em intervalos de tempos iguais. Outra coisa importante que você não pode deixar de considerar quando a gente fala sobre a relação de Galileu. Isso vale para intervalos de tempos iguais. Tá bom? Então daqui para cá passou um tempo. Daqui para cá passou o mesmo tempo que eu esperei aqui. Fábio, por que durante o meu segundo momento ele percorreu uma distância maior? Galera, esse movimento de queda ele é acelerado. Isso significa que, já que a velocidade aumenta, agora ele consegue andar mais rapidamente do que ele estava antes. Então é natural que a distância agora seja maior. Cada vez que se passa um determinado intervalo de tempo, ele consegue percorrer distâncias maiores porque ele está acelerando. Tudo bem? O Galileu descobriu, pessoal, que essas distâncias são proporcionais aos números ímpares. Então, se essa distância aqui nós chamarmos de x, pensa em x como um número qualquer, tá? Pode ser um metro, tá? No meu segundo instante de tempo, isso vale 3 vezes x. Depois, 5 vezes x. 7 vezes x. 9 vezes x. E se eu tivesse mais quadro aqui, daria para desenhar 11 vezes x, 13 vezes x e assim por diante. Gente, essa é a relação de proporcionalidade do Galileu para qualquer movimento acelerado a partir do repouso. Tá legal? Acelerado de maneira uniforme, com uma aceleração constante. Beleza, gente? Essa aqui sempre vai ser uma proporcionalidade para movimentos acelerados, certo? Isso ajuda muito a resolver o problema, vocês não têm noção de como que isso aqui facilita a vida da gente, tá bom? Depois eu faço um exercício. Mas antes disso, vamos colocar mais uma coisa sobre esse movimento. Gente, se esse tempo de queda aqui, você considerar, por exemplo, de 1 em 1 segundo, então daqui para cá 1 segundo, mais 1 segundo, mais 1 segundo, tá vendo? Cada fotografia dessa aqui foi tirada em intervalos de tempos de 1 em 1 segundo. Vamos supor, né? Se você considerar que a gravidade seja 10, que é a gravidade do nosso planeta, esse x aqui é igual a 5 metros. Sempre, sempre. Mas para que esse x seja 5 metros, você tem que analisar de 1 em 1 segundo. Não pode ser de meio em meio segundo, não pode ser de 2 em 2 segundos, tá bom? Se você considerar de 1 em 1 segundo, no local onde a gravidade vale 10, esse x vale 5 metros. Então, aqui, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 5. 7 vezes 5. Ou seja, né? Quando nós temos essa condição, a relação de Galileu tem valores bem definidos. 5, 15, 25, 35, 45, 55 e assim por diante. Certo? Olha como isso pode ajudar a gente a resolver um problema. Vamos supor
Eu já fiz esse exemplo com vocês, tá? Só estou refazendo ele aqui para poder agora aplicar na relação de Galileu. Eu tenho um objeto que eu estou segurando, ele está em repouso, eu vou soltar esse cara, ele cai de 20 metros num local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber o tempo de queda. Galera, lançamento para baixo a partir do repouso, H igual a GT ao quadrado sobre 2. A altura vale 20, certo? A gravidade vale 10. 10 dividido para 2, você pode colocar direto aqui, 5t ao quadrado. Gente, vamos fazer essa conta rapidinho aqui, tá? Se você passar esse 5 para cá dividindo, vai dar 4. 20 dividido para 5. E esse quadrado vai para o outro lado como uma raiz. A raiz quadrada de 4 é 2. Isso significa que ele leva 2 segundos para cair, tá bom? Vou resolver isso aqui direto. T igual a 2 segundos. Agora, preste atenção, usando a relação de Galileu, como que a gente consegue chegar no mesmo resultado? Bom, se durante 1 segundo de queda, vamos lá, durante 1 segundo de queda ele consegue cair 5 metros, no meu próximo segundo de queda, ele anda 3 vezes 5. Ó, se eu esperar mais 1 segundo, né? Tempos iguais. Se eu esperar mais 1 segundo, agora ele consegue andar 3 vezes 5, que daria 15 metros. Para aqui. Vamos lá, no total, gente. Daqui para cá são 2 segundos. E qual é a distância que ele percorreu nesses 2 segundos? 20 metros, que é exatamente a altura que eu coloquei no problema. Percebeu? Em 20 metros de queda, o intervalo de tempo passado, percorrido, né, transcorrido, seria equivalente a 2 segundos. Tá bom? Aqui, 2 segundos. Claro que se você deixar ele cair, né, se fosse mais 1 segundo, gente, se tivesse espaço para ele cair aqui, mais 1 segundo, aí seria 5 vezes 5. Então, no terceiro segundo de queda, ele andaria 25 metros. No quarto segundo de queda, ele andaria 45 metros, né? Perdão, 35 metros e assim por diante, galera. Beleza, pessoal? Tá aqui a relação de Galileu, como que ela pode ajudar a gente a resolver problemas. Não se esqueçam dessa sequência, ela vai ser importante para os nossos próximos assuntos, tá bom? A cada 1 segundo, gente, 5, 15, 25, 35, 45, 55 e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, encerramos esse assunto. A gente já pode agora, antes de fazer um exercício, né? No próximo vídeo a gente faz um exercício e aí a gente já pode falar sobre lançamento horizontal, que é basicamente isso, mais o movimento uniforme, os dois unidos para formar apenas um tipo de movimento. Começa a ficar um pouquinho maior, não é difícil, é simplesmente mais coisas para fazer. Tudo bem, gente? Até o próximo vídeo.